Na aula de hoje, daremos continuidade ao capítulo 2 de vocês, do livro Fundamento Ético. Trabalharemos as páginas 30, 31, 32, 33 e 34, referente ao Antigo Egito. Trabalharemos o tópico Religião e Cultura, Ritos e Divisão Social, a vida após morte, rituais funerários, conhecimento, arte e escrita. Continuando o trabalho sobre o Antigo Egito, agora nós falaremos sobre a religião e cultura desses povos. Os egípcios, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Para eles, esses deuses cuidavam dos mais variados aspectos da vida das pessoas. Esses deuses eram representados por uma imagem antropomórfica. Entre esses vários deuses, tinha o Ra, que era a principal divindade do panteão egípcio, o Horus, que era filho de Osíris e de Ísis, e era o deus protetor dos faraós. O Anubis, que era o deus que levava a alma dos mortos até o tribunal de Osíris. O Osíris, que era a principal divindade funerária. A Ísis, que era a deusa mais cultuada no Egito Antigo. E era a divindade que protegia a vegetação. O Sete, que era considerado o deus da violência, da fúria e do ciúme. E o Tut, que era o deus das artes. Os povos do Egito tinham alguns ritos e uma divisão social que refletia até mesmo no pós-morte. Quando alguém morria, os egípcios procuravam preservar o corpo do morto e sepultá-lo com objetos, joias, armas, comidas e bebidas, ou tudo aquilo que pudesse ser útil àquele morto na vida eterna. Mas esses objetos que eram inseridos e os procedimentos que eram tomados nesses ritos pós-morte variava muito de acordo com a posição social do morto. Como, por exemplo, os corpos das pessoas mais pobres eram enrolados em tecidos e sepultados no deserto com poucos objetos pessoais, suas ferramentas de trabalho e alguns alimentos. Já as pessoas mais ricas, como os grandes mercadores ou artesãos, podiam arcar com os custos da mumificação do corpo e da construção de um túmulo. Já os nobres e sacerdotes, em grande medida, eram sepultados em estruturas chamadas mastarbas. O que eram essas mastarbas? Era uma espécie de câmara subalterna na forma de blocos retangulares. Quando o faraó ou pessoas mais próximas a eles morriam, o tratamento se dava de forma muito especial. Após todo o cuidado e processo de mumificação, o corpo era sepultado com muito luxo e riqueza. Os túmulos dos primeiros faraós tinham a forma de mastarbas, mas com o passar do tempo foram se tornando mais luxuosos até o surgimento das primeiras pirâmides. Com isso, a gente percebe que a vida pós-morte dos egípcios se pautava
em rituais funerários muito complexos e estavam ligados à crença religiosa na imortalidade da alma, ou seja, acreditavam que existia uma outra vida após a morte. Para eles, os humanos não eram constituídos apenas pelo corpo, mas sim por vários elementos e materiais. A exemplo do Ba, que era a personalidade em movimento, e Ibe, que seria o coração, centro emocional e intelectual. E assim, após a morte, todos esses elementos poderiam se reunir novamente, como em vida, desde que os corpos desses mortos fossem preservados e os rituais funerários respeitados. Por isso ocorria todos esses ritos e havia toda essa tradição pós-morte entre os egípcios. E como se dava os rituais funerários dessas pessoas, né? Bom, a crença na imortalidade da alma fazia com que todos os funerais egípcios fossem cercados de cuidados, e quanto maior era a riqueza e a importância social do morto, mais cuidados especiais ele recebia. Os egípcios, tanto faz ser o rico quanto o pobre, acreditavam que após mortes, eles estavam sujeitos a enfrentar o tribunal do deus Osíris, conforme mostra essa imagem abaixo. Nesse tribunal, os corações dos mortos seriam pesados e o futuro de suas almas seria decidido. Depois de ter o seu coração pesado, o morto fazia diante das divindades uma declaração de suas atitudes corretas em vidas. Depois dessa confissão, se o morto fosse julgado de forma favorável por Osíris, sua alma retornaria a seu corpo para assim usufruir da vida eterna. Além dos rituais egípcios, outros fatores dessas sociedades que nos chamam a atenção é a respeito do conhecimento, da arte e da escrita. Os egípcios desenvolveram vários ramos do conhecimento, principalmente ligados aos dois aspectos que consideravam fundamentais para a vida. O primeiro deles seria o atendimento de necessidades materiais, que se dava, por exemplo, por meio do aproveitamento das águas do rio Nilo e da agricultura. O segundo aspecto seria o espiritual, como, por exemplo, as práticas de preservação do corpo e da construção de locais de sepultamento. E era em torno desses dois eixos, materiais e espirituais,
que passou-se a surgir a escrita, a literatura, a matemática, a medicina e a arquitetura. Já no que diz respeito à escrita egípcia, ela apareceu na época da unificação política para facilitar a administração do reino. Foi usada para efetuar registros, cobrar impostos, planejar obras públicas e etc. Ao longo do tempo, essa escrita se tornou essencial também em todas as atividades religiosas, especialmente nos rituais de sepultamento. E haviam 3 tipos de escritas. A primeira delas era a hieroglyphica, que era usada em eventos religiosos e políticos de grande importância e encontrada geralmente em templos, túmulos e nas colunas das grandes construções. A segunda dela era a hierática, que era uma espécie de simplificação da hieroglífica. E ela era muito usada pelos sacerdotes para escrever em madeiras ou papiro. E a terceira delas era a demótica ou popular, que era uma forma mais prática da hierática e escrita em papiro. E esta passou a ser usada na época do Novo Império, em cartas, registros, contas, entre outros. Os egípcios também desenvolveram um sistema de cálculos e conhecimentos de geometrias bastante importantes, que serviam como uma forma de influência para outros povos, como os gregos. E além disso, eles também conheciam a anatomia humana, que era aprimorada nos processos de mumificação dos corpos. Esses povos sabiam curar feridas e fraturas e também fazer medicamento com ervas. Assim, além da escrita, do sistema de cálculo e da anatomia humana, os egípcios também possuíam grande conhecimento no que diz respeito à arquitetura. Não foi à toa que estes povos construíram suas próprias pirâmides e seus templos, que são construções que desafiam o tempo e atravessam milênios, encantando a humanidade até hoje em dia. Com isso, finalizamos o nosso capítulo 2 e eu deixo para vocês as atividades das páginas 35, 36 e 37. Ou seja, em geral, eles tinham
a forma humana, mas a cabeça de um animal, da escrita e das ciências.